Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou o Thiaguinho e sou um dos apresentadores da nova temporada do HB Cash. E eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estar levando a mensagem do Senhor através dessa ferramenta tão importante que nós temos em nossas mãos, que são as redes sociais. E falando em redes sociais, eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva e nos acompanhe nas redes sociais, especificamente no YouTube. No nosso canal do YouTube você digita lá Igreja HB ou Igreja HB Chapecó para ficar mais fácil, e você se inscreve, ativa as notificações para que você possa ficar por dentro de todos os episódios que serão gravados aqui no estúdio do HB Cash. Então eu quero te convidar a você ser muito bem-vindo e estamos começando a nova temporada do HB Cash. Minha gente, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês esse nosso querido convidado. Tenho certeza que vocês não devem conhecer, então eu vou pedir para que ele se apresente para nós. Tudo bem, meu pastor? Graças a Deus, melhor seu arrebatamento. Oh, glória! Então a gente está retomando nas gravações, né, pastor, do HB Cash, esse projeto que começou lá em 2022. O senhor lembra quando é que foi a nossa primeira gravação, o primeiro episódio? Não lembra? Então eu vou refrescar essa memória. Foi lá em maio de 2022. Já se passaram quase 2 anos e pela graça do nosso bom Deus estamos voltando com esse projeto que tem como intenção levar temas relevantes, né, e que possam edificar a fé dos nossos irmãos, né? É isso. Pastor, no primeiro episódio que nós tivemos, que foi gravado com o senhor, ficou algumas questões para a gente estar respondendo, né? E como pra gente promessa é dívida, então nós queremos cumprir aquilo que nós prometemos e trazer as respostas e algumas perguntas que foram feitas, que ficou para esse próximo episódio, né? Mas antes, para que a gente possa relembrar os nossos ouvintes, eu quero te convidar a você acompanhar a primeira temporada, que está disponível no Amazon e também no Spotify. Lá você vai acompanhar a primeira conversa que nós tivemos com o nosso pastor, para você ficar por dentro daquilo que nós iremos tratar nesse podcast de hoje. Você pode procurar lá por Igreja HB e também acompanhar a gente em todas as redes sociais. Pastor, naquele episódio eu lembro que o senhor contava a respeito da sua caminhada de fé, né? Já são quase 30 anos, né, que se passaram desde o início até o momento de hoje, né, que nós estamos conversando. E o senhor falava que você passou lá na cidade de Foz do Iguaçu, foi isso, né? Isso mesmo. Na cidade de Foz do Iguaçu foi quando começou a minha caminhada com Cristo. E eu lembro que o senhor comentava que o senhor tinha ido comprar uma Bíblia, motivado pela sua esposa, né? E aí o senhor fez alguns questionamentos, que foram 3 perguntas, isso? Correto. Nós estávamos para viajar e nós estávamos num propósito de ler a palavra. Naquela época eu ainda fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana e Deus já estava começando a mover o nosso coração. E a minha esposa, quando nós temos 3 anos de casados, ela me deu uma Bíblia e nós estávamos para viajar. E aí eu disse, era aquelas Bíblias grandes, tradicionais, e aí eu disse pra minha esposa que ia comprar uma pequena para a gente continuar com o propósito. E aí eu fui na livraria católica, lá da Igreja Católica, e naquele dia, numa tarde, eu entrei na livraria e fui pesquisar, fui olhar uma Bíblia para comprar. Nisso entra um padre, né, da paróquia, e ele, muito falador, começou a conversar com as atendentes, e Deus colocou no meu coração, despertou, de fazer umas perguntas para o padre. E aquele dia eu acabei tentando tirar minhas dúvidas, fiz 3 perguntas, né, o qual no último HBcast eu falei que ia falar no próximo, né? Então as perguntas são sobre imagens, sobre purgatório e sobre batismo de criança. E naquela tarde, aquele padre, ele me demorou acho que uns 10, 15 minutos me respondendo, falando, mas não me respondeu nada. Citou até a bula papal, citou várias coisas, mas acabou não pegando nenhuma Bíblia para me mostrar ou falou alguma coisa assim consistente. E aquilo me deixou tão, digamos assim, decepcionado, que eu acabei não comprando a Bíblia, retornei para casa, falei para minha esposa. Eu lembro que o senhor comentava que o senhor chegou um pouco aborrecido em casa sem a Bíblia, né? E a gente comentava que a respeito... Esse foi um pontapé inicial, né? Pela curiosidade para que o senhor fosse atrás e buscasse. E mediante essas 3
pergunta sem respostas. Quais foram as suas atitudes depois desse dia que passou? Hoje eu vejo, olho para trás e vejo que era Deus trabalhando na minha vida para que eu tivesse um encontro verdadeiro. Hoje nós temos uma condição muito fácil, né, com as redes sociais, de buscar informações. Naquela época não tinha. Aquilo por ter me deixado meio, digamos assim, confuso, Deus, numa tarde, acho que no segundo ou terceiro dia, eu tenho a minha filha que tem 29 anos, ela estava com 10 meses, mais ou menos 11 meses, gatinhando, e parou um rapaz junto conosco, nós estávamos tomando chimarrão, era no final da tarde, e ele começou a conversar com a minha filha, brincar com a minha filha, e começou a tomar chimarrão, e aí, conversa vai, conversa vem, e ele faz uma pergunta, ele disse, de que religião você é? Aí eu comentei com ele, digo, eu sou católico, mas na realidade eu não tenho certeza ainda. E ele perguntou por que eu contei esse fato. E aí ele disse, olha, eu sou presbítero de uma igreja. E eu poderia responder para você, mas tem um pastor lá que tem a mesma característica tua e com certeza tu vai se identificar muito com ele. Aí me deu o endereço, pediu para me passar lá e por acaso, coincidentemente, ele era caminho do meu trabalho, da minha casa e meu trabalho. E fiquei praticamente 2 meses e pouco passando lá em frente, mas não quis saber, porque como eu sou de uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul, né, eu tinha uma mentalidade assim muito pequena, né, sobre os evangélicos. Nasceu católico e ia morrer católico. Isso mesmo. E aí, um dia, eu, de certo, estava meio assim, como é que eu posso usar o termo? Estava assim meio indignado com a vida, vou perguntar o que esse pastor tem para me responder. Cheguei lá, pedi informação para ele, me levou até a sala pastoral e fez as perguntas, né? Quais as perguntas que você tem? E aí eu peguei e fiz as 3, uma por uma ele não me respondeu nada. Ele só abriu a Bíblia e me mostrou na palavra. Aquilo me desarmou, porque eu esperava isso de um padre e não do pastor. E aquilo desencadeou no meu coração uma necessidade de descobrir, na realidade, quem estava correto. Por quê? Porque quando eu pensei assim, eu era meio cético, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito de raciocinar muito, de pensar muito, não era muito fácil de convencer. Eu pensei, se eu for atrás de um padre, ele vai puxar brasa para o assado dele. Se eu for para um pastor, ele vai puxar brasa para o assado dele. E aí eu fui atrás da biblioteca pública. E eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir tanta coisa que eu não sabia. E eu comecei a me questionar. Isso por conta própria, né? Por conta própria, né? Porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que muitas vezes você podia estar falando alguma coisa, mas eu podia estar até balançando a cabeça que sim, concordando, mas acreditar era outra questão. Sim. Eu lembro que o senhor comentou, voltando um pouquinho na história, o senhor foi criado na Igreja Católica, como o senhor falou, Justo. E eu lembro que uma conversa que a gente teve, o senhor falou que o senhor estava sendo ensinado para seguir o sacerdócio, né? Isso, que na realidade nós somos 5 homens em casa. E a mãe sempre teve um sonho de que algum de nós fosse padre. Tanto que o mais velho foi coroinha, né? Aí teve um outro que participou também, e eu dos 11 anos em diante, por um bom tempo, eu ia para ler a liturgia para o padre, né? Eu tinha já estava inserido naquele meio ali. Justamente, meu pai e minha mãe, eles frequentavam assiduamente a igreja, e tanto que muitas vezes ela dizia assim, mãe, o padre pode faltar e eu não posso faltar, e ela dizia, tu não pode. Então, por um período da minha vida, todo domingo de manhã eu tinha que estar na igreja. Mas aprender a ter o zelo, né? Com certeza. Através desses pequenos Através disso, eu louvo a Deus, eu sempre costumo dizer, né, que Deus tem um propósito. Através disso, a minha mãe e aquele processo que eu passei, porque eu fiz catequese, primeira comunhão, crisma, né, eu aprendi a ter temor, né, da palavra de Deus. Então, foi através da palavra que surgiu aqueles questionamentos, e foi através da palavra que eu encontrei a verdade. Muito bom, pastor. Então vamos falar sobre as 3 perguntas. O senhor falou que a primeira foi a respeito de imagens, né? Justamente. E assim como o padre não lhe respondeu, qual foi a resposta que o pastor lhe mostrou através da Bíblia? Sobre imagens ele mostrou Êxodo 20, né? Onde fala sobre os 10 mandamentos. Ali ficou bem claro. E o que eu achei interessante, quando eu cheguei na minha casa, depois de ter me respondido as 3 perguntas, né? Eu cheguei e fui direto pegar minha Bíblia católica.
E exatamente como ele mostrou na Bíblia dele, né? Porque para mim teria uma diferenciação, né? Eu Sim. ouvi muitos rumores e boatos, né? Como a pessoa católica, ela não tem um hábito de ler a Bíblia, né? Ela chega no domingo e tem aquela liturgia pronta, é lida lá na frente e não desperta a curiosidade ou o desejo, né? De estar lendo as Escrituras. E quando eu cheguei em casa, fui correndo ver. E exatamente o que o padre, o que o pastor, né, me mostrou, né, que eu li, foi eu que li, estava lá também na Bíblia que eu tinha católica. Muito bom. E na verdade essa é uma grande mentira, né, que foi implantada muitas vezes nem por querer, né, na mente das pessoas, que a Bíblia ela é diferente, né? Embora a católica ela tenha alguns livros a mais, né? Mas o conteúdo, o teor dela é a mesma coisa, né? Tanto é que o senhor tirou a prova, né? Na questão de confirmar o que o pastor estava falando, né? A segunda pergunta, pastor, foi a respeito de quê? Do purgatório. Do purgatório. Isso tem bastante coisa para ser investigada e conversada, né? Justamente. Só que a questão do purgatório não tem base bíblica para afirmar isso. Sim. Né? Uma das questões que eles usam é aquela passagem onde Lázaro, né, e o rico estavam e uma que outra questão, só que não existe um fundamento para que a gente possa, né, se escorar e afirmar que existe um purgatório. Bem pelo contrário, a Bíblia repele essa afirmação. Sim. E a terceira e última pergunta, qual foi? Era sobre o batismo de criança. Né? Então, assim como, né, Marcos 16,15, que diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado. Então, há necessidade da pessoa ter uma consciência, né, do que ela está fazendo. Né? Ela precisa crer, ela precisa saber o que justifica, o que está evidenciando aquele ato, né, com Deus, na caminhada dele com Cristo. E aí ele me mostrou também, no livro de Lucas, que Jesus foi apresentado, né, quando criança. E esse era o procedimento da igreja evangélica. Sim. E isso para mim foi essas 3 perguntas que deu o pontapé inicial para mim, para minha maratona de descobrir a verdade através da palavra. Muito bom. E essa questão do batismo de criança, muitas vezes a gente está falando para muitos dos nossos ouvintes que são católicos, né? E de maneira nenhuma a nossa intenção é afrontar a fé de ninguém, né? Porque a gente está apontando uma direção pela questão da curiosidade, né? Que às vezes a pessoa não tem essa curiosidade de buscar e às vezes fica vivendo um engano simplesmente se ela tivesse a curiosidade de abrir a Bíblia e pesquisar por si própria, como o senhor fez, e a gente vai conversar mais à frente, ela descobriria verdades maravilhosas, né? Justamente. E essa questão do batismo, pastor, até pra gente esclarecer, seria bom, por que a gente não batiza a criança? Justamente por isso, porque a criança não tem consciência do que ela está fazendo. Né? Naquela passagem, quando o eunuco estava a caminho dessa terra, retornando de Jerusalém, quando Filipe foi até o encontro dele, sentou, vendo que ele estava lendo o profeta Isaías, e ali ele explanou as escrituras. Né? Ele perguntou: tu entende o que lê? Ele disse: como entenderei se ninguém me explicar? Aí ele subiu na carruagem e explicou as escrituras, né, pro eunuco. E aí ele chegou na beira de um riacho e disse: olha, tem água, que me impede de ser batizado? Ele disse: nada impede, é lícito se creres. Então há necessidade de crer, porque a palavra crer no original é pistel, no grego, né, pastel sem a, que tem o significado de sujeição, de se submeter. Olha só. Né? Então vamos mudar a palavra: aquele que se submeter, né, e for batizado, aquele que se sujeitar à vontade e for batizado. Só que é uma sujeição contínua, é uma submissão contínua. Né? Não é somente eu creio, porque hoje a palavra crer, né, no português ela é muito rasa, né? Para nós, perguntar para uma pessoa: você crê? Ele diz: não, eu acredito. Mas a palavra crer no original é muito mais além, né? É uma questão que você vai diariamente você vai se submeter à vontade do Senhor através da palavra, né? Esse entendimento na palavra, na origem, né, do crer. Justamente. Nós conversávamos em um dos nossos encontros que teve do batismo, né? E a gente estava falando sobre isso, né? E isso eu achei muito interessante porque ele abre um leque muito maior.
Porque é muito diferente você simplesmente acreditar, né? Do que você se sujeitar todos os dias, né? Justamente. Porque é justamente por isso que é um relacionamento contínuo. O Senhor quer exercer o domínio, o governo sobre a nossa vida. Porque a Bíblia fala que Ele nos comprou com o seu sangue. Eu sempre costumo dizer que o nosso livre-arbítrio, o teu poder de decisão, ele de certa forma vai até o momento que você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, o teu livre-arbítrio você deixa na cruz. Você morre para as tuas vontades, principalmente para aquelas vontades que vão conflitar com os interesses do Senhor, com a vontade do Senhor. Aí você tem que ser servo. Por isso que Paulo diz, né? Subjugo meu corpo, reduzo a servidão. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a tua maneira de ver a vida, a tua maneira de se portar, de reagir diante das adversidades, das questões da vida diária, né? Tem agora um outro layout. E esse layout é pautado pela palavra, né? Isso aí. Nós conversávamos em uma de tantas as conversas que a gente teve, né? Para quem não sabe, é muito bom conversar com o pastor, né? E ainda mais assim, a gente tem um pouco de intimidade, estar mais tempo juntos, né? Mas uma das tantas conversas que a gente teve, e o senhor revelava sobre isso, a importância que o senhor teve de encontrar até em livros de história, né? O senhor teve a curiosidade, foi numa biblioteca procurar ferramentas ou que lhe indicassem mais conhecimento sobre isso, né? Justamente. E até o senhor comentava, né, que qualquer professor de história hoje tem a capacidade de explicar qual é a história do início da Igreja Católica, a questão da reforma. Eu lembro de algo que me marcou bastante que o senhor falou sobre a questão do cisne e o ganso, né? Isso. Então isso é uma questão histórica tão importante que está acessível ainda mais nos dias de hoje, né? A qualquer um, né, pastor? Justamente. Por isso que eu até dou um conselho a você que está nos ouvindo, você que tem dúvida, não guarde dúvida, porque a tua dúvida pode desencadear respostas que vão mudar a tua história. Né? Muitas vezes você não há mudança na tua vida porque você não foi procurar sanar tuas dúvidas. E esse caso foi comigo. Né? Quando eu cheguei em casa e fui conferir as respostas que o pastor me mostrou na Bíblia e conferi que era a mesma Bíblia, né? O meu próximo passo foi ir para a biblioteca pública. E ali eu comecei a descobrir o início da Igreja Católica, né? Qual era o papel de Constantino nessa história, né? Quando realmente, né? Porque eu aprendi que o primeiro Papa tinha sido Pedro. Né? E na realidade não existe na história isso. Qualquer professor de história pode sanar as nossas dúvidas em relação a essas questões. Né? Muito bom. E de lá para cá, pastor, desde que o senhor passou esse período que o senhor fez a investigação e conversou com o pastor, o senhor quanto tempo levou para o senhor começar a congregar em uma igreja evangélica? Demorou mais ou menos, acho que um mês, mais ou menos. Aí eu falei para minha esposa, cheguei em casa e disse para minha esposa, amor, vamos naquela igreja. Aí nós fomos naquela igreja, só que quando chegamos lá, como a tradição católica é totalmente diferente, e a igreja que eu tinha ido era uma igreja pentecostal, né, era um dia de congresso, aquilo me assustou. Me assustou porque é algo novo, né, tudo que é novo assusta, né? Sim. Principalmente numa mudança muito brusca, né? E aí eu disse para minha esposa, vamos em outras igrejas. Aí nós fomos em várias igrejas. E depois de um período nós retornamos lá e coincidentemente era novamente num dia de congresso. E estava pegando fogo, que nem diz, né? Tinha sapatinhos de fogo, tinha muita coisa lá. E aí eu lembro direitinho da oração que eu fiz quando eu estava na galeria, após o pastor fazer um apelo. Eu me ajoelhei na cadeira, né, e disse, olha, Senhor, eu sou teu filho, pelo menos era essa a minha concepção. Eu tenho o mesmo direito que essas pessoas. Se isso tudo que está acontecendo vier de ti, eu quero sentir. Né? Eu quero entender, eu quero fazer parte disso. Né? Aí eu disse para ele, eu vou ficar 3 meses nessa igreja. Né? Se isso acontecer comigo, eu fico. Se não, eu retorno para onde eu estava. E coincidentemente eu encontrei o rapaz que me indicou o pastor. E ele me orientou. Ele disse, olha, querido, Deus não se move pelo nosso querer. Deus tem um propósito na tua vida, com certeza. Mas o que ele vai fazer
não depende da tua vontade, depende da vontade dele. Aí ele disse, ele me orientou, uma das coisas que foi um marco na minha vida foi a ter um relacionamento com o Espírito Santo, diariamente, conversar com ele, conversar como nós dois estamos conversando. E isso para mim foi assim uma explosão, uma mudança realmente de mente, né? De início, as primeiras semanas, os primeiros dias, eu estava meio constrangido, mas depois eu comecei a ter algumas experiências e isso foi para mim assim um marco, como se fosse um combustível que diariamente enchia meu tanque de combustível, me dando forças para seguir, né? E aí foi um descortinar e um crescimento em Deus muito bom. Que bênção, pastor. Tem um caso muito parecido com o seu, que é o meu chefe, né? Ele teve uma questão da conversão bem semelhante, né? Que ele não encontrava na Bíblia respaldo para o que ele vivia na Igreja Católica. E o senhor que passou por esse processo, as pessoas às vezes elas têm muito medo, né? De alguns mitos que elas trazem na mente, porque até pelo fato de dizer nasci católico, vou morrer católico, né? Elas têm às vezes esse medo de às vezes até visitar uma igreja evangélica e de começar a descobrir esse desejo, o Espírito Santo, ser tocado pelo Espírito Santo, né? Porque normalmente eles não têm esse entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Justamente. Que ele é só faz parte da Trindade, tudo mais. Mas que conselho o senhor daria para alguma pessoa que está começando a ter esse despertar e que vai enfrentar, eu não sei se o senhor enfrentou preconceito por ter mudado de religião, né? E que o senhor pode falar para essas pessoas que possivelmente passarão por esse processo se começarem a investigar? Busquem conhecer Jesus através das Escrituras, porque quando a gente começa a conhecer, é o mesmo processo quando eu conheci a minha esposa. Quanto mais tempo eu passava com ela, mais eu me apaixonava por ela, mais eu entendi que existia um propósito, né, que ligava eu e ela. E é a mesma coisa com o Senhor. Quando você começa a dedicar um pouco mais de tempo, né, para ler as Escrituras, para conhecer o Jesus das Escrituras e para ter um relacionamento com Ele, isso é algo que vai surgindo naturalmente, né? Porque a pessoa do Espírito Santo se faz presente. Jesus, quando foi subir aos céus, ele disse: eu não vos serei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador, para que estejam convosco todos os dias. Então isso aconteceu em Atos capítulo 2, né? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, né? Então automaticamente, quando você se dispõe a buscar e conhecer o Senhor, o Espírito Santo começa a trazer uma sensibilidade, né? Começa a trazer algo no teu coração que você sabe que não sabe como está acontecendo, mas você sente que tem algo acontecendo dentro de ti, se movendo no teu interior. Sim, algo novo, né? Pastor, eu não sei se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a respeito desse episódio ou alguma experiência que o senhor queira contar. Eu lhe deixo à vontade para o senhor trazer as suas considerações. Então, vou finalizar com uma das coisas que foi um marco nesse processo de conhecer o Senhor. Aproximadamente eu estava com 87 dias, né, depois do propósito que eu fiz. Quando eu saí da igreja e encontrei aquele rapaz que me orientou a buscar a igreja, o pastor, ele disse: então tu fez um propósito, conversa com o Espírito Santo, só que não espere que seja nesse tempo de 3 meses que Deus vai fazer alguma coisa. E eu comecei a frequentar a igreja. Eu literalmente, porque ele comentou quando nós estávamos conversando, ele disse assim: olha, esquece tudo aquilo que tu aprendeu e começa a aprender de novo, porque aquilo que tu aprendeu, esses paradigmas, essas coisas, pode ser muitas vezes um empecilho do Espírito Santo se mover na tua vida, pelo menos nesse propósito de 3 meses. E foi o que eu fiz. E eu tinha esquecido, eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ir nas orações, eu comecei a ir nas vigílias e tudo mais. E com 87 dias foi feita uma oração lá em casa. Um grupo de pessoas, de irmãos, estavam lá. E começou a oração, né, o louvor, eu comecei a me quebrantar como todos ali na sala. Aí quando eu vi, eu estava de joelho no chão, com a cara no pó, né, e eu senti uma mão me encostar no lado do meu ombro. E como eu era novo na fé, e tinha umas 2 pessoas ali que tinham um dom, né, e eu disse: mas Senhor,
toca nessas pessoas e dizem que tem um anjo do meu lado que eu vou acreditar em ti, é isso o suficiente para mim acreditar em ti, né? Mas apesar de eu já estar amando, já estar apaixonado por Jesus, mas sabe, quanto mais a gente ama, mais a gente quer, né? Aí, e nada, e passou uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, né, e nada, e eu vi que o pessoal começou a se levantar, e quando eu fui me levantar, eu já estava dando cãibra nas pernas, né, eu fui me levantar, quando eu abri meus olhos assim, eu estava de joelho, quando eu abri meus olhos eu não vi nada, eu vi como se fosse, se eu estivesse numa sala totalmente branca, vindo uma luz de trás de mim, com raios muito fortes, e nos raios vinha como se viesse purpurina no raio. E eu tentava olhar para trás, não conseguia, porque a força da luz não permitia que eu olhasse para trás, né? Eu só ouvi uma voz que disse assim: toda vez que tu sentir me mover, lágrimas vão rolar dos teus olhos. E a partir daquele momento, quando eu dei a primeira piscada, desapareceu tudo, né? Foi só os segundos que eu abri meus olhos até a minha primeira piscada. E nesse momento eu fiquei mudo por mais ou menos de 20 minutos a meia hora. Chorava e ria ao mesmo tempo, né? Minha esposa e aqueles irmãos que estavam ali queriam descobrir, ouvir o que eu tinha visto ou vivido, e eu não conseguia falar, né? E foi algo assim marcante, que marcou o início da minha trajetória com Cristo, e eu disse: a partir de hoje nunca mais eu deixo o Senhor. Glória a Deus. Pastor, só me resta agradecer pelo seu tempo, né, de estar com a gente nessa retomada do HBcast na segunda temporada, e sempre bem-vindo. Com certeza haverá outros temas que nós vamos recorrer ao Senhor para a gente estar conversando aqui, e a ideia é isso, é trazer a experiência que a gente viveu para que possa acrescentar e edificar a vida de outras pessoas, né? Você que se identificou, né, e quiser, entre em contato conosco. Estamos aqui à disposição para sanar as tuas dúvidas, né, e cooperar na tua caminhada nesse conhecimento de um Cristo que é maravilhoso. Que Deus abençoe. Amém. Então, dica está dada, né? Não fique com dúvida. Se tem alguma curiosidade, estamos à disposição. Se você tem algum questionamento ou alguma dúvida que quiser deixar nos comentários, onde você assistir esse episódio ou escutar, esteja à vontade, que nós estamos aqui para, na medida do possível, orientar você para que você possa viver uma experiência com o Senhor. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a viver isso, nunca mais vai querer voltar. Então esse foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada do HBcast. Muito obrigado por você que nos acompanhou aqui, e nos vemos no próximo episódio em nome de Jesus.